Agora, o Poder Judiciário tem legitimidade se ele é reconhecido pela sociedade, se ele tem lastro na realidade. E isso é bom, né? Serve pra gente se manter vivo, não naqueles tempos, no meu tempo, que é hoje, né? É agora, não foi, ontem já foi, vai ter o amanhã, e é esse o tempo é hoje. Agora, o Poder Judiciário tem legitimidade se ele é reconhecido pela sociedade, se ele tem lastro na realidade, naquela cultura, né? Ele reflete uma cultura. Então, se nós temos como exemplo um conflito entre indígenas, é o caso de se levar à justiça formal, à justiça prevista, estruturada pela Constituição brasileira? Bom, a própria Constituição brasileira permite e determina que as culturas, inclusive indígenas, culturas africanas, culturas negras, sejam reconhecidas. Quilombolas, por exemplo, essas culturas tradicionais. E eles têm os seus sistemas de justiça. Isso não significa qualquer ameaça à soberania do país. Isso não significa qualquer possibilidade de incentivo a uma secessão do país, vamos assim dizer. Na verdade, isso é um argumento muito raso, né? Então, só que a nossa Constituição prevê o respeito a essas culturas. E a justiça, a forma de realização de justiça, ela é uma manifestação de cultura. E junto aos meus, já quando eu formei minha família, nós continuamos conversando muito sobre justiça, o certo e o errado dentro da minha concepção familiar. A gente sempre conversou muito e eu gosto sempre até de ser redundante e repetir isso. Nós fazíamos reuniões, sério, reuniões. Sentávamos à mesa, nunca vou esquecer do chapéu, que hoje em dia a gente nem precisa mais tanto do chapéu, só falava quem estava com o chapéu. E ali a gente discutia questões, chorava até, mas ali era a maioria que decidia, a maioria de 6, que decidia tudo, né? Os caminhos que a gente deveria tomar diante de alguma questão que a gente achava que teria que ser decidida no coletivo. É possível que esses sistemas existam e sejam respeitados, né? Isso traz muito mais legitimidade para aquela comunidade do que uma justiça vertical que tem a sua Suprema Corte lá em Brasília, né? e que ninguém conhece. Além disso, essa justiça formal vertical, em várias passagens da nossa história, foi usada com finalidades políticas. Quem não lembra do caso Olga Benário, que é entregue pelo Supremo Tribunal Federal grávida para Hitler. E nesse caso, o voto do Supremo não tem mais que uma página. Não tem nem justificativa, fundamentação. Né? Para quem quiser, no site do Supremo, tem lá os grandes julgamentos históricos, tem essa passagem lá, inclusive com a petição do advogado que impetrou um habeas corpus. Né? E ela é entregue para Hitler e morre no campo de concentração. Ela era judia e comunista. Eu acho que, em partes, alguma coisa eu vejo assim ainda. Tentando o tempo todo deixar um pouco de conservadorismo, né? Às vezes eu me pego numas falas assim, tão conservadora, ainda bem que tem um neto ou outro para falar assim, olha, vó. Aí então eu falo assim, tá bom, vamos repensar, eu vou repensar, mas você vai me ouvir, tá bom? Tá bom, eu te ouço, mas eu vou ter muito o que falar. E eles têm muito para dizer. Isso que eu gosto de gente jovem, tem ideias para mim aprender melhor sobre algumas coisas, né? Sem ser tão conservador. Porque a gente não sabe como.
Você às vezes se torna conservador sem nem saber por quê. Você se assusta quando você se vê numa ação muito conservadora, muito em cima de algumas coisas. E isso é bom, né? Serve pra gente se manter vivo, não naqueles tempos, no meu tempo, que é hoje, né? É agora, não foi, ontem já foi, vai ter o amanhã, e é esse o tempo.